Sou o Lucas Santos, Realtor, broker, fundador da Brasa Homes, aqui em Orlando. Eu, antes de tudo, sou um pai, marido, cristão. Eu tirei a minha licença de Realtor numa história muito curiosa. Eu morei aqui nos Estados Unidos quando era garoto, fiz middle school em Nova York, em Long Island. Saí de lá, fui morar em Bogotá, na Colômbia. Voltei para Nova York, depois eu fui para São Paulo. Por causa dessas mudanças, meu pai trabalhava numa multinacional americana, então sempre tive contato com muita gente, sempre gostei de conversar, sempre gostei de vender, isso foi o que me atraiu. Fiz faculdade de Direito no Brasil, no Mackenzie, me formei advogado. Depois disso, eu fiz um mestrado na GV, em Administração, e no meio da faculdade de Direito, eu abri uma empresa de terceirização de força de vendas para o Grupo Telefônica. Essa empresa foi super bem, cresceu rápido, e na época eu tinha 22, 23 anos, minha mãe cuidava da parte financeira dessa empresa. Então, de 2002 até 2017, a gente tocou e teve operação em vários estados. No meio de 2017 e do meio de 2018, ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro e ela acabou falecendo por causa disso. Eu fiquei super mal, falei, poxa, para minha esposa, falei, Marília, eu quero voltar para os Estados Unidos, que eu morei lá quando era criança, tinha memórias muito boas tal, e vim para cá. Cheguei aqui, estava 1 ano e meio, bateu o Covid. Bateu o Covid e falei, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Com o Covid, eu vim com um negócio parado no Brasil, sofrendo, e também por causa da distância da família, a necessidade de reinvenção, eu acabei sofrendo um pouquinho com vários problemas, inclusive depressão. Falei, poxa, o que eu vou fazer? Numa conversa com a Maria, ela falou, Lucas, por que você não volta a se conectar com as pessoas, volta a vender, volta a fazer alguma coisa nessa linha? E foi o que eu fiz. Falei, queria trabalhar com real estate, sempre foi uma paixão. Meu pai construía, vendia casas no Brasil. Então eu sempre tive esse contato e eu sei da importância que um lar, né, muda dentro de uma família. Eu continuei fazendo, procurando algo que mexesse com real estate e eu fui originar empréstimos, mortgage, para imóveis comerciais, fazendo ligação, cold call. Então fazia 300, 400, 500 ligações por dia, um negócio insano. A maior parte das pessoas nem atendia o telefone, então contatos que eu conseguia fazer mesmo eram 20, 30. Numa dessas chamadas, consegui fazer um contato com uma pessoa que estava comprando um shopping em Aventura, no sul da Flórida, e esse negócio fechou. Era um negócio de 5 milhões de dólares, muito bom. E quando veio a alta, que era o descritivo do comissionamento, eu vi quanto que o corretor tinha ganho. Como eu só tinha originado o empréstimo, a minha comissão na época era 5 mil dólares. Eu vi a comissão do corretor e eu pensei, poxa, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Eu gosto de real estate, então eu estou fazendo a coisa certa, mas na posição errada. O que eu fiz? Tem um Google. Falei, como se tornar um realtor na Flórida? E era muito simples. Faz uma prova, 62 horas, segue a vida. Fiz a prova, tirei a licença de realtor e comecei a vender. No meu primeiro ano como realtor, foi muito curioso, porque eu já estava com o hábito de fazer cold calls, e aí eu comecei a ligar, não tinha uma rede de relacionamento grande, aqui em Orlando, comecei a ligar para o Zillow, para casas que estavam à venda no For Sale by Owner. Então eu ligava para, de novo, 300, 400 pessoas que atendiam o telefone mesmo, eram umas 20, 30. Consegui o meu primeiro cliente, que me indicou para outro cliente, que me indicou para outro cliente, que me indicou para outro cliente. Em resumo, no meu primeiro ano de licença, eu tinha vendido muita casa. Passado o tempo, eu submeti o meu resultado por uma entidade chamada NAREP, que como se fosse o Cresce do Brasil, só que só para hispânico. Então, o National Association of Realtors, de Hispanic Professionals. Submeti totalmente despretensioso. E aí o resultado no outro ano foi que eu tinha sido o rookie hispânico e brasileiro que mais vendeu casas nos Estados Unidos inteiro. Foi surreal. Teve uma premiação em San Diego, levei a família inteira. Foi uma coroação mesmo, porque a compra de uma casa, o real estate, ele transforma a vida de quem compra, transforma a vida de quem vende, muitas vezes, para se livrar do cenário, mas um ponto muito importante que pouca gente fala é que ela também pode transformar a vida do corretor, a vida do broker. É uma remuneração muito boa, mas o principal mesmo é a remuneração que você tem emocional. Quanto mais quando você vende a casa como imigrante, a coroação de um processo de sucesso
é quando aquele imigrante consegue comprar a sua primeira, segunda, terceira casa ou a sua primeira, segunda, terceira casa de investimento. Então isso tocou a vida das pessoas, toca, e é o que também mudou a minha. Saí desse prêmio e fui para Keller Williams, considerada uma das maiores imobiliárias aqui dos Estados Unidos, em número de corretores, montei um time e as coisas estavam indo muito bem. Vendendo também muitas casas, sempre com foco humanizado, um foco na pessoa, um foco na experiência. Só que eu queria mais, eu queria poder dividir em treinamento, eu queria fazer mais parcerias, eu queria tocar mais vidas. E eu tive esse chamado e resolvi abrir a Brasa Homes. Então, a ideia da Brasa Homes é uma imobiliária aqui na Flórida que a gente acredita e fortalece muito no treinamento, geração de lead, o atendimento humanizado e o foco na transformação da vida do corretor e dos clientes.